Rio de Janeiro. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 7 de dezembro. Hoje daremos destaque à saúde. O mês de dezembro é voltado para a conscientização e prevenção da AIDS. Vamos abordar o tema no programa de hoje. O Corpo de Bombeiros formou novos condutores e nova tropa canina. Já a Polícia Militar recebeu novas viaturas, são pelo menos 122 veículos semiblindados que vão incorporar o órgão em todo o estado. E o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção dos tribunais de contas. O texto segue para votação na Câmara dos Deputados. Notícia e informação no cuidado com a saúde. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Começando mais uma edição do nosso Correio Petropolitano Debate, quarta-feira de chuva, pelo menos aqui em Petrópolis. Para você que nos acompanha por os outros municípios, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos interagir aqui durante a nossa programação. E a gente começa esse programa de hoje falando sobre política. O Senado aprovou na última terça-feira a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção dos tribunais de contas e a proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou na última terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que, na prática, impede a extinção de tribunais de contas de estados e municípios. O texto estabelece que esses tribunais são órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública, garantindo sua qualidade. A PEC, de autoria do então senador Eunício Oliveira, que não está mais na casa, foi aprovada em primeiro turno em 2017 e ficou 5 anos aguardando a votação em segundo turno e agora segue para a Câmara dos Deputados. Atualmente, existem 32 tribunais de contas estaduais e municipais, além do Tribunal de Contas da União, o TCU. A PEC recebeu uma emenda que inclui a proibição de que novos tribunais de contas sejam criados. A justificativa foi evitar que a PEC motivasse o surgimento de novos órgãos, provocando gastos adicionais de recursos públicos. A proposta de emenda à Constituição trata dos tribunais de contas estaduais, dos tribunais de contas dos municípios, além dos tribunais de contas municipais. Existem diferenças entre eles, sobretudo os dois últimos. O Tribunal de Contas dos municípios é criado em âmbito estadual, com competência para fiscalizar contas de todos os municípios do estado, a fim de desafogar o trabalho dos tribunais de contas estaduais. Já o Tribunal de Contas Municipal se detém exclusivamente ao município em que foi criado. A proposta, então, agora vai para a Câmara dos Deputados, deve ser aprovada e, lógico, ainda é necessário que o presidente da República sancione essa proposta de emenda à Constituição para que ela, de fato, entre em vigor. Medida, de alguma forma, fundamental aí para, de alguma forma, manter aí o controle financeiro dos municípios, estados e também, óbvio, da União, nesse caso, por meio do Tribunal de Contas da União, né, que controla ali, né, verifica os gastos do governo federal. Olha, a gente vai trazer uma outra informação para você, porque assim como a Câmara de Petrópolis aprovou, e a gente comentou aqui, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro também aprovou na última terça-feira o projeto que proíbe a fabricação, comercialização e o uso de fogos de artifício na cidade. A regra, que será promulgada pelo presidente da Câmara, Carlos Caiado, que atualmente não tem nenhum partido, proíbe qualquer utilização de fogos de artifício por indivíduos isolados, mas permite o uso de fogos sem estampidos, ou seja, sem barulho, ainda que os produzam barulho de até 120 decibéis nos casos de eventos realizados pela Prefeitura do Rio ou por instituições autorizadas pelo Executivo Municipal. A proposta em tramitação na Casa está pelo menos há 4 anos.
tem o objetivo, então, de proteger principalmente os animais e pessoas sensíveis, como as com transtorno do espectro autista. Após uma série de debates e ajustes no texto original, a redação aprovada preserva eventos como o tradicional Réveillon de Copacabana. A proposta ainda estabelece um prazo de 180 dias para a sua efetivação. A gente já comentou muito sobre essa questão aqui, trouxemos inclusive um vereador da cidade para falar sobre esse tema, que de fato aí impacta muito, né, principalmente nos animais, né, e também naquelas pessoas, como foi comentado no texto, que sofrem de autismo, já que a audição ali é muito sensível e, claro, interfere em toda a questão aí do habitat natural de alguns animais, como os micos aqui em Petrópolis, por exemplo, que tem uma grande área de vegetação. E aí 120 decibéis, isso na capital, no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, essa comercialização de fato não pode, pelo menos pelo projeto de lei, a prefeitura ainda não sancionou esse projeto de lei, então aqui em Petrópolis não pode nenhum barulho sequer. No Rio de Janeiro tem esse limite de até 120 decibéis. Falando agora sobre segurança, porque novas 122 viaturas semiblindadas da Polícia Militar foram entregues à corporação ontem, terça-feira. O investimento foi de 30 milhões de reais, inclui veículos blindados, motocicletas, enfim, uma série aí de veículos para aumentar a segurança em todo o estado. O governador Cláudio Castro entregou na manhã da última terça-feira 122 novas viaturas operacionais semiblindadas, 59 motocicletas e 15 veículos pesados adquiridos para desobstruir vias públicas, como a retirada de barricadas em comunidades do Rio. Até o final deste ano, serão mais 305 viaturas e 61 motocicletas. O evento foi realizado em frente ao Monumento aos Pracinhas. As viaturas e motocicletas serão distribuídas por 36 unidades operacionais da Polícia Militar, abrangendo as regiões do estado do Rio de Janeiro. Os 15 veículos pesados, sendo 5 retroescavadeiras, 5 caminhões prancha e 5 caminhões basculantes, serão distribuídos às unidades que atuam na região metropolitana, sob a coordenação do Comando de Policiamento de Área. As viaturas e motocicletas fazem parte do processo de renovação da frota da corporação, o que não acontecia desde 2017. Somente neste ano já foram adquiridos 513 veículos, 300 motocicletas, 58 quadriciclos, 5 kits de demolição, 2 ambulâncias blindadas para o resgate da tropa, além de armas, munições, capacetes, coletes e outros itens que estão sendo entregues em lotes. Durante a solenidade, o governador ainda entregou 31 diplomas a formandos que concluíram o segundo curso de apoio às operações policiais, ministrado pelo COI. Os agentes, entre os quais 2 são policiais rodoviários federais e 2 militares das Forças Armadas, estão capacitados a operar equipamentos pesados em operações especiais, como veículos blindados para transportar tropas em áreas conflagradas e maquinário para desobstrução de vias públicas. O curso foi realizado durante 4 semanas de atividades práticas e teóricas, totalizando 189 horas de aulas. Tá, e importante, né? Investimento na segurança, de fato, é fundamental, principalmente no Rio de Janeiro. A gente sabe que ainda existem muitos locais, principalmente na capital, em relação aí a milicianos, né? O tráfico de drogas muito presente em algumas comunidades. É necessário, de fato, um investimento para a polícia. A gente sabe até porque os policiais militares têm famílias também, então precisam de fato de segurança para atuarem também e poderem de alguma forma combater aí a criminalidade em todo o estado do Rio de Janeiro. Muito bom receber essa notícia e claro que outros investimentos também sejam feitos assim. A gente torce aqui não só na segurança, mas principalmente na educação também, na saúde, né, na cultura, em todas as pastas que são fundamentais aí para uma melhor qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro e, lógico, de todo o país, isso abrangendo aí todos os estados e, lógico, o governo federal também tendo essa responsabilidade. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar também do estado do Rio de Janeiro formou na manhã dessa quarta-feira uma nova turma de condutores de cães de busca, resgate e salvamento aptos para atuar em emergências e desastres em todo o território fluminense. A cerimônia aconteceu no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente. Aconteceu por volta das 10 horas da manhã
e também contou com a aposentadoria da cadela Lua e a apresentação dos mais novos integrantes do canil do Corpo de Bombeiros, um filhote de raça braço alemão de apenas 4 meses de idade. O curso de busca, resgate e salvamento com cães do Corpo de Bombeiros prepara os agentes para agir em ocorrências de busca por pessoas desaparecidas em áreas de matas e florestas, em deslizamentos de terra e desabamentos comuns no período de chuvas fortes. A nova turma de especialistas recebeu instruções de sobrevivência em selva, montanhismo, topografia, primeiros socorros veterinários, psicologia canina, adestramento, seleção de filhotes, além de busca rural, urbana e certificação. Os alunos também foram submetidos a simulados de desastres naturais em que é feito o emprego do binômios, que é uma dupla ali formada entre o militar e o cão de resgate, que também é indicado. Nessas atividades, os militares também aprenderam a mensurar o tamanho do impacto e setorizar as áreas a serem trabalhadas pelas equipes de escavação. Treinamento fundamental. A gente viu aqui em Petrópolis, em fevereiro, em março, diversos cães atuando junto com o Corpo de Bombeiros, atuando junto com a Defesa Civil para identificação aí no resgate às vítimas por conta das tragédias que aconteceram no início do ano. E se faz fundamental esse treinamento. A gente, inclusive, comentou até, se não me engano, na semana passada aqui no Correio Petropolitano Debate sobre essa questão. Apresentamos aqui a sonora do Major Contreiras, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado, que falou um pouco sobre esse treinamento, sobre essa preparação, até porque a gente já comentou, dia 21 de dezembro chega o período de verão, a gente sabe que novas chuvas chegam, se aproximam aqui do Estado tradicionalmente, e isso, lógico, é muito preocupante, a gente sabe muito bem disso, e é lógico que ter esses profissionais capacitados é fundamental para o salvamento das vidas em casos de emergência. E agora falando sobre economia, veja só, o Sebrae realizou uma pesquisa que aponta que 68% dos empresários não solicitaram crédito nos últimos 3 meses. O Sebrae realizou uma pesquisa com empreendedores do Rio de Janeiro para avaliar a situação do crédito no estado. Nos últimos 3 meses, 68% das empresas não buscaram empréstimo bancário. Apenas 32% procuraram crédito. Desse percentual, dos que buscaram crédito, 66% não conseguiram, 28% tiveram aprovação e 6% aguardam respostas. Para os pequenos negócios, o crédito é apenas um dos obstáculos para quem empreende. 30% das empresas possuem dívidas e estão em dias com o pagamento. 28% contam com dívidas e o pagamento está atrasado. E 43% não fizeram empréstimos. Essas dívidas representam um custo mensal para as empresas. Para 32%, menos de 30% do custo mensal, 41% varia de 30% a 50% do custo e 19% mais de 50% do custo. Outros 9% não souberam responder. A gente sabe de fato aí que as dívidas, principalmente para o comércio, para o microempreendedor, de fato vieram aí, infelizmente, por conta da pandemia, especificamente em Petrópolis. A tragédia também impactou muito essa categoria e os empréstimos aí, de alguma forma, são maneiras de aliviar essas dívidas, esses débitos que acabam virando uma bola de neve e, em alguns casos, é necessário até fechar ali o empreendimento. É lógico que a gente não torce para isso e aí, de alguma forma, os comerciários, os empresários, microempreendedores têm adotado algumas medidas para, de alguma forma, amenizar essa situação. A gente, assim, torce. Inclusive, você que vai fazer compras aí para o Natal, valorize o comércio de Petrópolis. Vamos juntos aí trazer essa retomada econômica para a cidade e, lógico, dando apoio aí para o comércio, para os microempreendedores aqui do município. Olha, Teresópolis, por meio da Secretaria de Ambiente e também da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, ou seja, o COPBIA, adquiriu uma nova unidade móvel de castração para o município. O Castramóvel, que é aquele veículo totalmente adaptado e seguindo as normas técnicas e sanitárias para oferecer a castração de cães e gatos gratuita nos bairros. A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da cidade já abriu o processo licitatório número 105.602 deste ano
para a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviço médico, veterinário, de castração cirúrgica em cães e gatos, tanto machos quanto fêmeas, incluindo o fornecimento de todos os insumos cirúrgicos necessários do castramóvel. Também está no aguardo do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro para liberar a aprovação para a unidade começar a atuar e o projeto de castração que seria iniciado. Agora, a gente muda de assunto, falamos sobre Teresópolis, vamos falar agora sobre Três Rios, porque a cidade, a prefeitura, prorrogou até a próxima segunda-feira, dia 12, o prazo de cadastramento para creches do berçário ao maternal 3. As inscrições contemplam, então, crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. O prazo terminaria na sexta-feira, dia 9, mas, por conta, da verdade, do ponto facultativo na cidade que foi adotado, por conta do Jogo do Brasil, o Brasil se classificou para as quartas de final, então vai jogar contra a Croácia sexta-feira. O cadastramento vai ser feito até na próxima segunda. Ele, inclusive, deve ser realizado na Casa de Pedra, na rua Barão de Entre Rios, número 466, entre 8h30 da manhã e 1h da tarde. São necessárias as cópias dos seguintes documentos. Vamos trazer aqui para vocês: certidão de nascimento da criança, o RG do responsável, ou seja, a identidade, e também o comprovante de residência. A distribuição das vagas vai levar em conta alguns critérios de prioridade. Vamos trazer esses critérios aqui para vocês também, como, por exemplo, vulnerabilidade social, trabalho, o recebimento, por exemplo, do Auxílio Brasil, benefício feito pelo governo federal, o cadastro no Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e aí violência doméstica, enfim, e também aquelas pessoas com doenças crônicas. A comprovação pode ser feita com cópia dos seguintes documentos: para a vulnerabilidade social, documento que comprove que a família é acompanhada por órgãos competentes, como, por exemplo, o Ministério Público, CRAS, CREAS ou então o Conselho Tutelar. Além disso, os documentos são específicos para outras questões também. Na questão do trabalho, por exemplo, pais ou responsáveis legais que possuam jornada de trabalho podem apresentar a carteira de trabalho assinada para, de alguma forma, comprovar essa renda, beleza? Além disso, olerites, contrato de trabalho ou declaração do empregador ou do contratante. Já no Auxílio Brasil, o documento deve estar atualizado e comprove o recebimento do benefício. O cadastro ativo no CEAM, a declaração do órgão à mulher vítima de violência doméstica. Já para quem tem doença crônica, o laudo médico que especifique a doença crônica do responsável ou, no caso, da criança. Fica aqui, então, de 8h30 da manhã a 1h da tarde é necessário levar esses documentos até a próxima segunda-feira. Mudando de assunto, mudando de município, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, no caso, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde e a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, vai promover no dia 17 de dezembro, ou seja, num sábado, uma ação de mobilização social de combate ao mosquito Aedes aegypti. A ação será promovida simultaneamente no centro da cidade, no bairro de Olaria, e também no distrito de Conselheiro Paulino. A secretária municipal de Saúde, Nicole Cripiano, informa que essa ação contará ainda com a distribuição de panfletos educativos, alertando sobre os riscos das doenças como Zika, dengue e também a chikungunya. Agentes da Secretaria Municipal e Ordem de Mobilidade Urbana vão dar um apoio às ações. Os motoristas devem redobrar a atenção nos locais onde serão abordados pelos integrantes da Secretaria de Saúde que estarão em campanha. A gente, inclusive, já comentou isso aqui essa semana no Correio Petropolitano Debate, a preocupação em relação aos casos aí de Aedes aegypti que cresceram no país. A gente chega num período agora de verão, de chuvas, em que acumula água, então vale redobrar aqui os cuidados no combate aí ao Aedes aegypti, ao mosquito Aedes aegypti. Entre eles, manter as caixas de água bem vedadas, assim como barris, tonéis, enfim. Outra questão, os vasos de planta ali que tem aquele pratinho embaixo, vamos cobrir todos eles com areia até a borda para não empoçar nenhuma água. Garrafas de cabeça para baixo para não ter aquele acúmulo de água.
Além disso, você que mora aí perto de algum terreno que esteja abandonado, solicite à Prefeitura um acompanhamento, uma fiscalização, para que esses locais não fiquem com acúmulo de água, assim como nas lajes. Você que tem laje aí na sua residência, são algumas medidas simples, rápidas a serem adotadas e que fazem uma grande diferença aí na hora de combater o mosquito do Aedes aegypti. A gente faz um rápido intervalo. Antes eu lembro a você que o Correio Petropolitano está ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso YouTube, TVC 16, no nosso site, tvc16.com e também no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Por essas plataformas você confere a nossa programação ao vivo, consegue rever aquele programa que você perdeu. Além disso, consegue compartilhar a nossa programação e interagir aqui com a gente ao vivo. Além disso, o nosso jornal Correio Petropolitano está nas bancas. Vá até uma banca perto de você, fique bem informado sobre tudo o que acontece em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Vale lembrar que estamos em Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Para você que nos acompanha por esses municípios, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta já para trazer aqui o destaque sobre o Dezembro Vermelho, as ações de saúde, prevenção e conscientização aí em relação às doenças sexualmente transmissíveis. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada.
duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Correio Petropolitano Debate de volta nesta quarta-feira, agora para entrar de fato aqui no tema que foi destaque do nosso programa no início. A campanha Dezembro Vermelho tem o objetivo de prevenir doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV. A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento do HIV, a AIDS e as demais doenças sexualmente transmissíveis, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais. Por isso, nós vamos conversar com duas pessoas hoje, nossos convidados, que são o Fernando Emídio, que é farmacêutico da área técnica de DST aqui do município, e também com Cláudia Respeita, que é superintendente de atenção à saúde básica, também da Secretaria Municipal de Saúde. Muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigado pelo convite. Pessoal, eu queria primeiramente falar, a gente vai trazer alguns dados daqui a pouco sobre as doenças sexualmente transmissíveis, mas é um tema muito importante a ser debatido, né? Para quem está nos acompanhando em casa, os casos até que deram uma diminuída comparado ao ano passado, de 2021 para 2022, mas ainda assim é algo que tem que ser muito falado, debatido, de fato, para que a população tenha essa conscientização em relação ao tema, né? Exatamente. É muito importante falar nesse momento, né, de dezembro, esse período, a gente escolhe para falar sobre o enfrentamento à AIDS, né, que foi, no passado a gente já perdemos muitas pessoas, né, para AIDS, e hoje a gente consegue ter um controle. Mas o melhor que controlar a doença, tratar a doença, que o Fernando, né, vai falar depois muito melhor do que eu, a gente conseguir fazer a prevenção, né, que as pessoas se previnam ou que descubram precocemente se estiverem infectados, né, para fazer o tratamento e não ter as sequelas, né, da doença. E aqui em Petrópolis, pergunto para você, Cláudio, já vou chamar o Fernando também para a conversa. As pessoas podem procurar algum local para fazer algum teste? Existe alguma orientação que tem sido passada, principalmente nesse mês de dezembro, que essa campanha é ativa? Sim, nós temos a testagem em todas as unidades básicas de saúde. Nós oferecemos os testes rápidos, todos os profissionais foram treinados e têm disponíveis os testes nas unidades. Tanto na saúde da família, nas 46 equipes, quanto nas 9 unidades tradicionais, como o Centro de Saúde aqui no centro, Centro de Saúde do Itamaraty e as outras unidades também, Independência, Quitandinha, Mosela, Morém, Itaipava e Posse. Então, e Pedro do Rio. Perfeito. Pergunto para você agora, Fernando. A gente está comentando que, lógico, a necessidade de prevenção ela é muito importante, é fundamental, mas quando acontece, né, a pessoa ali, primeira coisa que eu pergunto, de que maneira a pessoa, talvez de alguma forma, deva realizar o teste, porque às vezes ela tem uma parceira só, teve poucos parceiros sexuais em toda a vida, mas realizar esses testes é importante, pelo menos uma vez ao ano, para ter esse acompanhamento. E pergunto, como que funciona depois, se a pessoa tiver esse diagnóstico positivo, o tratamento? Primeiramente, assim, a testagem para o HIV ela é recomendada a qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, independente de múltiplos, uniparceiro. Então, toda pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela tem indicação de fazer a testagem para o HIV. Com o diagnóstico em mãos, o diagnóstico ele é bastante rápido, tá? A gente tem a possibilidade de fazer o diagnóstico com testes rápidos, tá? Ele tem uma execução de mais ou menos 30 minutos. A recomendação que a gente tem hoje do Ministério da Saúde é para que a gente comece o tratamento a partir do diagnóstico. E isso tem desfechos favoráveis em termos de mortalidade, em termos de morbidade e em termos de retenção na cadeia de transmissão da doença, então, da infecção. Então, a partir do momento do diagnóstico, já é recomendado o início do tratamento. Aqui em Petrópolis, a gente ali na área técnica de ST/AIDS, a gente disponibiliza o medicamento, um medicamento que vem do Ministério da Saúde, via Estado, e a gente recebe e faz a dispensação para os nossos usuários aqui em Petrópolis. Para você ter ideia, em casa que está nos acompanhando, dados do Ministério da Saúde apontam que em 2022 foram um pouco mais de 15 mil casos de AIDS que foram registrados. Desses, a maioria deles em homens, com quase 11 mil casos.
Ao acompanhar o cenário, os casos têm registrado quedas gradativamente. O ano passado, por exemplo, foram 35.246 casos registrados em todo o país. Mas ainda assim é preocupante, pois em 2021, mais de 11 mil brasileiros morreram por conta da AIDS. Eu queria fazer uma pergunta que eu achei interessante durante a pesquisa desses dados. Existe de fato diferença de AIDS para HIV? Sim, e essa sua pergunta é muito boa. Porque esse valor que você viu com relação à AIDS, ele não necessariamente reflete o valor de pessoas infectadas. O valor de pessoas que se infectam com HIV no Brasil, ele gira em torno de 40 mil pessoas ano. Com o advento da tecnologia, novos medicamentos, ofertas maiores de medicamento, a gente consegue fazer com que a pessoa que viva com o vírus HIV não desenvolva a AIDS, que é a doença que vem em decorrência do não tratamento do HIV. Então, quanto mais a gente oferta o medicamento, quanto mais as pessoas se tratam, menos elas vão ter AIDS. Mas elas continuam tendo HIV, mas elas não vão desenvolver a AIDS. E aí é fundamental, nesse caso, você, de fato, fazer esses testes, pelo menos com frequência, para, de fato, acompanhar esse cenário. Porque quanto antes você ter esse diagnóstico positivo, antes você começa o tratamento, consequentemente, isso, né, nos torna um problema maior. Isso, com isso a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa que vive com HIV. Além disso, a pessoa, hoje sabe-se que a pessoa que vive com HIV em terapia antirretroviral, ou seja, em uso dos medicamentos para o HIV, com carga viral indetectável, com pelo menos 6 meses, ela não transmite o HIV por via sexual. Então, além da gente fazer o bem, além de ser bom para a pessoa, é bom para a comunidade, para a sociedade, que a gente consegue limitar essa transmissão do vírus. Agora, Cláudia, eu pergunto para você, esses testes, por exemplo, eles também são disponíveis durante todo o ano? E pergunto, de alguma forma, como que a Secretaria tem atuado? Porque a gente sabe que é um tema que é delicado e às vezes a pessoa fica com receio de fazer esse teste, de fazer, né, o exame para a detecção. E aí é fundamental, ela não pode ter vergonha, né? Ela de fato pode ir lá, olha, a Secretaria está aqui aberta para realizar esse teste. Tem essa explicação também da importância dessa realização? Isso, é muito importante a gente falar sobre essa questão, né, da divulgação da testagem. Por exemplo, todas as gestantes que vão iniciar o pré-natal, elas são testadas, né? É oferecido o teste, assim, a maioria aceita a fazer a testagem na primeira consulta. E a gente também oferece que o parceiro vá fazer a testagem. Então, a gente fala com a gestante e oferece, fala com o seu marido para ele vir também. Muitas vezes, a gente hoje estimula, chamamos o pré-natal do parceiro, que é o homem ir junto com a mulher. E quando a gente faz a testagem da mulher, a gente faz a testagem do homem também, né? Então, é muito importante essa divulgação. A gente oferece para as pessoas, né, nos serviços, e a gente também, quando faz algum evento, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, todos os eventos agora na praça, né, o dia de combate à AIDS, no dia que a gente fez dia 1º, a gente está sempre oferecendo a testagem. Agora, Fernanda, pergunta para você, ela comentou sobre gestante. Nesse caso, se a mãe tiver, o filho também vai ter? Isso é uma possibilidade? Como que funciona? Muito boa pergunta, não, tá? A mãe pode ter uma gestação, vai fazer uso dos medicamentos antirretrovirais normais que ela faz durante a gestação, estando com carga viral indetectável no momento do parto, ela não vai transmitir o HIV para o bebê. O bebê, ele faz o que a gente chama de profilaxia, tá? De RN exposto ao HIV. Ele vai tomar um xaropinho de desidovudina, que é um dos medicamentos antirretrovirais, e vai ser tranquilo. Então, assim, o que a gente precisa é tratar essa gestante para que ela chegue no momento do parto com a carga viral indetectável. Se houver uma situação em que essa gestante chega no parto com a carga viral ainda detectável, a gente vai fazer o AZT injetável nela durante o parto, vai fazer os medicamentos nessa criança, aí a gente não faz só um medicamento, a gente faz 3. Durante 28 dias, a gente vai acompanhar essa criança, isso não significa que ela vai ter HIV. Então, assim, o que a gente busca hoje no município, aí, né, em termos de Brasil, é erradicar a transmissão do HIV, a transmissão vertical do HIV. Ou seja, casais que vivem com HIV, mãe que tem HIV, ela pode ter filho sim, e esse filho não necessariamente vai nascer com HIV. A maior chance é que ele não tenha HIV, é só ela fazer o acompanhamento pré-natal, acompanhar direitinho, tomar o medicamento. Importante, ela não pode fazer o aleitamento, tá? Porque o vírus HIV ele pode ser transmitido no aleitamento. O Ministério da Saúde também disponibiliza
para os RNs de mãe que tem HIV, eles têm direito à fórmula tal leite durante um ano de vida. É o ponto fundamental. E a gente vê aí nesse caso que existe uma responsabilidade da população também, como se, né, de se cuidar, de se prevenir, porque são ações simples, né, que de fato podem acarretar aí em grandes problemas caso essas ações não sejam adotadas. Pergunto também, e aí eu acho que o Fernando vai ter mais conhecimento sobre esse tema, para perguntar sobre o seguinte: as transmissões, eu queria que você reforçasse para a gente como que elas são feitas, de que maneira que pode acontecer, porque não necessariamente é só pela relação sexual, né? Não, ela também pode acontecer por um acidente com material pérfuro-cortante, que é o que a gente chama, né? De repente você se fura com uma agulha, faz uma tatuagem, né? Porém, em termos epidemiológicos, a maior transmissão a nível do Brasil, ela sempre é por via sexual. Quando a gente vai para outros países, que a gente tem epidemias de uso de heroína, de drogas injetáveis, essa também é uma preocupação. A nível de Brasil, essa não é uma preocupação muito grande. A nossa maior preocupação mesmo é com a transmissão via sexual. Tá? Cláudia, é fundamental falar sobre esse tema não só em dezembro, mas o ano todo, né? Exatamente. O ano todo nós oferecemos, né, as testagens, fazemos orientações, educação em saúde, um atendimento completo nos programas de saúde pública, né, que a gente chama as linhas de cuidado para a mulher. A mulher é que usa mais os serviços de saúde, mas a gente também precisa se preocupar com toda a faixa etária, com o homem que usa pouco o serviço de saúde, a gente agora acabou de sair do Novembro Azul, sim, tentando buscar que os homens procurem os serviços, oferecemos testagens, atendimentos, consultas, e também a gente precisa pensar na população idosa, porque também não está, né, como o Fernando falou, se a pessoa tem vida sexualmente ativa, ela tem risco, então ela precisa se prevenir, né? E os idosos não estão fora desse grupo também, de toda a população, porque não existe mais um grupo, né? Todo mundo que tem vida sexualmente ativa pode estar exposto, então a gente precisa ter esse cuidado. Correto. Em relação ao nível de escolaridade, a maioria dos casos deste ano são em pessoas com ensino médio completo. No estado do Rio de Janeiro, foram 1.753 casos este ano, uma queda significativa quando comparado a 2021, em que foram mais de 4.000 casos diagnosticados. Isso em relação apenas à AIDS. Vale lembrar que existem outras doenças sexualmente transmissíveis e que também são necessárias devido à atenção da população em relação a essas doenças. A gente vai falar ainda mais sobre esses casos, vamos falar também sobre um outro medicamento que é pouco falado, mas isso depois do intervalo a gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. Em Petrópolis, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 21 casos foram registrados na cidade em relação à AIDS. Em 2021, foram 58 casos. Vale lembrar que esses dados são em relação apenas à AIDS. A distribuição dos casos em Petrópolis aponta que 66% deles foram registrados em homossexuais. Fernando, a primeira coisa que a gente vai comentar aqui nessa volta de bloco, a gente comentou sobre o medicamento, queria que você falasse para a gente o que é o PrEP, como que funciona, o que é essa sigla. É um tema que é pouco falado, mas de alguma forma ajuda em muito a população, né? Sim, a PrEP precisa chegar em todos os lugares. A PrEP é uma sigla que a gente chama da profilaxia pré-exposição. Consiste no uso de medicamentos antirretrovirais, os medicamentos do tratamento do HIV. A pessoa não tem o HIV, ela faz uso desses medicamentos para, em caso ela se coloca numa situação de vulnerabilidade e exposição ao vírus do HIV, ela não contrai o HIV nessa exposição. A PrEP também é uma medida do Ministério da Saúde. Quando a gente trabalha com prevenção, a gente tem uma mandala de prevenção, são várias intervenções, e a PrEP é uma delas, que faz com que a pessoa, em caso de exposição, tenha menos chance de pegar o HIV. É um comprimido diário que a pessoa toma, tá? No primeiro dia a pessoa toma 2 comprimidos, a partir daí, com 2 horas ela já está protegida, ela precisa tomar o comprimido todos os dias. A eficácia da PrEP, ela foi amplamente difundida a nível mundial e ela está muito relacionada à adesão. Então, a pessoa que faz uso da PrEP, ela precisa sim tomar o medicamento todos os dias, o que é, para algumas pessoas, um fator dificultador. A gente sabe que pessoas que têm doenças crônicas, às vezes têm dificuldade de tomar o medicamento todo dia. Então, você que não tem nenhuma patologia, mesmo assim, ter que ter a obrigação de tomar o medicamento todo dia, é o fator preponderante aí no sucesso da PrEP. Então, assim, a PrEP não é só tomar o medicamento, é fazer o uso do medicamento, fazer o acompanhamento no serviço, fazer os exames laboratoriais na rotina adequada e ela é disponível também aqui em Petrópolis, tá? A gente tem por volta de 200 pessoas fazendo PrEP com a gente, tá? Uhum. E esse medicamento, ele é disponibilizado para algum tipo específico de público? De que maneira que a pessoa, de alguma forma, pode adquirir esse medicamento? A epidemia da AIDS no Brasil, ela atinge 0,4% da nossa população. Só que quando você estratifica para populações específicas, esse valor varia muito. Quando você pensa em mulheres trans e travestis, esse valor chega próximo a 30%. Isso é alarmante, ou seja, se você para pensar, 1 a cada 3 vive com HIV. Quando você pensa em homens que fazem sexo com homens que fazem sexo com homens em outros gays, isso chega a 18%. Então, assim, algumas populações, como homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e travestis, mulheres cis, profissionais do sexo, e casais em relação soro diferente, ou seja, numa relação em que uma pessoa tem o HIV e a outra pessoa não vive com HIV, essas são as populações prioritárias para o uso da PrEP. Até alguns meses atrás, a PrEP era restrita a essa população por questão de equidade e acesso. A gente acabou de ter um PCDT novo, que é o protocolo clínico que rege a PrEP no Brasil, e a partir de agora, a PrEP é disponível para quem precisa. Então, independente da pessoa fazer parte ou não dessa população, se ela se sente em risco de contrair o HIV, ela pode marcar uma consulta, tá? Fazer a consulta. Se a PrEP for a melhor medida preventiva para ela, a PrEP vai ser prescrita. Com relação à adesão, de tomar o comprimido todos os dias,
tem pessoas que têm dificuldade com isso. Em pouco tempo a gente deve ter aí, a nível do Brasil, a PrEP injetável, que a pessoa vai tomar uma injeção a cada 2 meses. Mas mesmo assim, só para quem está nos acompanhando, isso não inibe ela de ter ainda os cuidados em relação ao HIV, por exemplo, né, a utilização de preservativos, né, fazer esse acompanhamento com o médico. Isso não inibe dela de alguma forma contrair o vírus, é mais uma proteção, né? Isso, nenhuma proteção a gente pode garantir que é 100%. Por isso que nós precisamos trabalhar com múltiplas prevenções. Então, assim, se você faz uso da PrEP, não é por conta disso que você vai deixar de fazer o uso do preservativo. Até porque é muito importante que a gente salientar que a PrEP, ela protege do HIV. Ela não protege de nenhuma outra infecção sexualmente transmissível. E só o fato da pessoa ter uma infecção sexualmente transmissível aumenta a chance dela contrair o HIV numa relação. Então, assim, além da PrEP, a gente recomenda, sim, o uso do preservativo. Tá bom? Perfeito. Cláudia, a gente comentou aqui, né, os dados, por exemplo, do Ministério da Saúde apontaram. São 15 mil, mais ou menos, em relação à AIDS aqui no Brasil, 11 mil de homens. E aí bate, acho que naquela tecla, né? Muitos desses casos são porque eles não vão ao posto de saúde, não procuram cuidar da própria saúde, né? Isso, é muito importante a questão, né, da saúde do homem, né, da prevenção, da busca do serviço, porque a gente ainda tem um tabu, né? O homem, ele acaba procurando o serviço só quando ele não consegue trabalhar, né? Ele está passando muito mal, ele não conseguiu ir ao trabalho, e aí normalmente ele vai procurar o quê? O serviço de urgência e emergência, né? Que são as UPAs. Quando ele chega lá, ele já chega mais complicado, né? E aí é mais difícil da gente conseguir evitar que outros problemas se instalem. Então, a gente precisa divulgar bastante e que as pessoas, né, procurem, que os homens procurem melhor o serviço, né, mais cedo. Esse mês de dezembro é voltado para a campanha, então, né, do Dezembro Vermelho. Tem mais alguma ação que vai ser realizada aqui em Petrópolis? Isso, a gente amanhã vai ter, a gente está também nos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, né? De promoção. Então, a gente também vai ter atividade amanhã na praça, né? Na Praça Dom Pedro. A gente também está aqui, eu estou até com botão, que a gente está prevenindo câncer de pele também. Então, todos os eventos que a gente vai ter, a gente está juntando todos os eventos para fazer todas as promoções, né, do último mês do ano, no caso de dezembro, né, com o protagonismo também do combate à AIDS, né, que é tão importante. Com certeza, inclusive o verão está chegando aí, muito cuidado aí em relação ao câncer de pele. A gente sabe que não necessariamente é só quando você vai à praia e fica lá 4 horas pegando sol para ficar com aquele bronzeado bacana, mas é necessário ter uma atenção aí, um cuidado especial todos os dias, mas isso a gente traz numa outra oportunidade aqui no Correio Petropolitano Debate. Eu ia perguntar para o Fernando o seguinte, Fernando, esse tratamento, por exemplo, para a AIDS, existe alguma contraindicação? Pessoas, por exemplo, com diabetes ou que tem alguma outra doença, tem alguma limitação para esses medicamentos ou isso não interfere? Então, a recomendação que a gente tem é de tratar todas as pessoas que vivem com HIV. Todas as pessoas que vivem com HIV têm indicação de tratamento. O tratamento do HIV hoje, ele não tem muita complexidade, é um tratamento relativamente simples. A nossa primeira linha de tratamento, ela consiste em 2 comprimidos, a pessoa toma 2 comprimidos uma vez ao dia, ela pode escolher o horário que toma, não tem muita interação com outros medicamentos, não tem muita interação com alimentos, então assim, ela precisa manter uma rotina que tome mais ou menos sempre no mesmo horário, mas ela precisa só tomar 2 comprimidos uma vez ao dia, independente de outras patologias. Assim, hoje em dia as pessoas envelhecem com HIV, graças a Deus. O que a gente não tinha até pouco tempo atrás, as pessoas pegavam HIV, desenvolviam AIDS e morriam. Hoje em dia a expectativa de vida de uma pessoa que vive com HIV é muito próxima de uma pessoa que não vive com HIV. E como as pessoas vão envelhecendo e as doenças vão desenvolvendo doenças ao longo da vida, o tratamento do HIV é assim também. Ela vai desenvolvendo doenças ao longo da vida e a gente vai tratando essas doenças sem deixar nunca de tratar o HIV. E, em geral, a gente nunca precisa tirar os medicamentos, nem mexer muito nos medicamentos do HIV por conta de outras patologias, mas se precisar, hoje em dia, nosso arsenal terapêutico com relação aos medicamentos do HIV é bastante amplo e a gente consegue compor esquemas bastante direcionados à necessidade individual daquela pessoa. Perfeito. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Pergunto para vocês, alguma consideração, algum outro ponto importante, talvez, que a gente não tenha comentado?
Não, pode falar. Eu acho que, assim, a gente queria mesmo divulgar os serviços, né? Que a gente tem de atendimento, o IST, né, o programa de IST, que fica ao lado do Hospital Nelson Saerp, ele está aberto todos os dias, na quinta-feira fica até às 8 horas, com testagem anônima. Às vezes as pessoas não querem ir no posto de saúde perto de casa, porque temem, né, que alguma informação seja vazada, e a gente também queria garantir que o sigilo, né, os profissionais, a gente tem, né, o respeito ao sigilo. Então, que quando são feitas as testagens, a gente não vai ter nenhum vazamento de informação, mas que se a pessoa desejar, ela pode procurar um serviço externo ou um outro que seja mais distante da sua casa. E que procurem, né, para fazer a testagem e para fazer o acompanhamento também, quando necessário. Fernando, alguma consideração? Não, só queria agradecer a oportunidade, reforçar a questão da testagem. Eu acho que todas as pessoas que têm vida sexual ativa devem testar para o HIV. E a partir do diagnóstico a tratamento, a gente consegue tratar, a pessoa vai ter vida normal, vida que segue, vai ser uma pessoa que vai ter uma vida como se não vivesse com HIV. Os medicamentos estão disponíveis. Claro que o HIV atualmente ele se assemelha a uma doença crônica, é muito melhor você não ter. Então, além disso, é importante a gente reforçar as profilaxias, tanto a PrEP, como a gente falou, a PEP, o uso do preservativo e a testagem em massa. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa, sempre bem-vindos. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, ficou atento aí, anotou no seu caderninho, são diversas orientações que foram passadas aqui sobre esse tema tão importante. A gente volta amanhã, quinta-feira, o nosso encontro marcado a 13h, é claro, eu conto com a sua presença. Até lá! Valeu, qualquer coisa estamos à disposição para divulgar os eventos e as atividades.